Pode mentorar, pode mentorar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Mentorar. E eu sou a Bebe Chaves e tô aqui com Caetano Mafra, Product Executive e Co-Founder da Kuya Tech. Bem-vindo, Caetano. Falando assim fica até bonito, né? É. Eu queria que você ficasse falando uns 30 minutos, Product Executive. Mas, enfim, um prazerzão estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história e trazer um pouco mais de conteúdo para essa salada boa que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, já começando, porque eu não gosto de coisa fácil, já para você falar bastante, porque eu tô sem voz, me conta um pouco da sua trajetória profissional até aqui. Um resumo assim, ó, umas 5 horas tá bom. Tá? Beleza, 5 horas, tá bom, tá tranquilo. Antes disso, acho que é bom falar quem eu sou. Que eu acho que é mais bacana, né? Porque eu acredito muito em relações intencionais, né? O Caetano é uma pessoa que tá muito dedicada a entender quem é a pessoa que tá na minha frente, não necessariamente o que ela faz. Então, acho que eu acredito que as histórias que vão me contar são mais importantes da que eu vou compartilhar. Então, o Caetano é essa pessoa que tem não só uma escuta ativa, mas ele é muito servo de quem tá na frente dele. Porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas, cara, tem tanta história bacana, então a gente só vai aprendendo à medida que a gente vai escutando, né? Então, antes de qualquer frente profissional, o Caetano gosta de gente, cara, gente, adoro falar, adoro conversar. Nada. Oxe, Jura? é? Não pareceu, não? Nossa, não achava. Ai, meu Deus do céu. Falciane. Profissionalmente falando, eu comecei como vendedor de loja, operador de caixa. E foi a melhor faculdade que eu poderia ter para depois trabalhar com produto e trabalhar com vendas corporativas, B2B. Eu acho que a temperatura da pessoa, de tratar com pessoas que estão em momentos diferentes, humores diferentes, poder aquisitivo diferente, entender que qualquer pessoa que entra na tua loja é um potencial vendedor, não ter vieses, moderou muito a forma com que eu vejo o negócio. Então, antes de eu pensar em oferecer alguma coisa hoje, eu pergunto, e aí, como é que você tá? Qual que é o seu problema e tal? Então, na minha carreira, eu comecei como vendedor e depois tive a oportunidade de ser comissário de bordo. Tu foi comissário? Você imagina? Não. Então, verdade. Mentira. Fui, não exerci, né? Fiz todo o processo. Ah, Né? tá. Fiz a sobrevivência, tá? O rolê todo. Acabou não funcionando muito bem. E aí comecei minha carreira corporativa na Ricardo Eletro, trabalhando com Omnichannel, na época que ninguém falava de Omnichannel. Era só um canal de vendas, porque a empresa não estava tão bem das pernas, então... Ainda existe? Olha, eu acho que agora se chama Nossa Eletro, se eu não me engano. Mas nessa época... Tiraram o Ricardo. Nessa época, a Ricardo montou uma operação logística eficiente, que as pessoas que iam nas lojas físicas iam comprar, eles não tinham estoque na loja. Então eles falavam, compra aqui que eu entrego na sua casa. A dropshipping. Não dropshipping, na verdade. Pô, dropshipping, cacete, me deixei me levar aqui. Mas, e aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar com produtos digitais. Eu fui 5 anos head de produtos digitais na Ricardo Eletro, tocando tudo que não era físico. Então a gente está falando de produtos de tipo, garantia estendida, seguro roubo e furto. A gente está falando de marketplace de serviço, de montagem. Foi uma época bacana. Depois passei pela Marisa, passei pela Vetex, tive um corte bacana lá na Vetex, trabalhando com marketplace, parcerias. Eu acho que foi bem legal ter estruturado o programa de parcerias com o Marketplace da Vetex. Depois passei por minhas últimas duas experiências profissionais no mundo corporativo, foi na Hotmart e na Hugo Boss na Alemanha, trabalhando diretamente com produto. E aí hoje eu tenho minha iniciativa, minha própria empresa chamada Kuya Tech. A gente está aí hackeando com o IA o mundo dos projetos de tecnologia, descentralizando principalmente a contratação de talento. A Kuya é uma empresa que hoje faz projetos de tecnologia, automações, mas o diferencial principal é que a gente não contrata no Sudeste. A gente acredita no poder da tecnologia para transformar e para isso a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai puxar a gente lá do Norte, do Nordeste, do interior, do subúrbio, pessoas que, enfim, nem sempre têm a confiança para conseguir se engajar ou participar de um processo seletivo tradicional. Então, o nosso propósito está em garimpar esses talentos e principalmente nutrir eles. A gente não trabalha muito com retenção, não acredito muito em retenção de talento, né? Acho que retenção é uma bosta, né? Uma merda. Porque assim, pensa em retenção é líquida, coisa ruim e tal. Então, assim, quando eu penso em como eu lido com o meu time, eu vou nutrir eles, eu vou regar eles. Porque eu quero que um dia eles tenham a maturidade e estejam preparados o suficiente para pedir demissão. Quanto mais tempo ele vai ficar comigo, mais ele vai depender de mim. Então eu quero preparar eles para um próximo momento de carreira deles. Então esse momento de nutrição, que acho que é o ápice do nosso propósito na Kuya.
E, enfim, é um pouquinho do que eu já construí, fora a parte mais bacana, que é o ser essa pessoa tímida, introvertida e tal. Complicado. E fora a cuia, você também tem um outro projeto. Sim, como eu falei aqui no início sobre networking mais intencional, né, de conhecer as pessoas antes de fazer negócio, eu me juntei com dois grandes amigos, o Felipe Félix e a Aline Bach, e a gente criou a Conflow, com a missão de ressignificar a forma com que as pessoas constroem os relacionamentos delas. Então hoje a gente acaba participando de muito evento, tem a oportunidade de nos encontrar, inclusive em vários eventos de e-commerce e de negócios, e o que a gente percebe é que as pessoas estão sempre com muita pressa, com muita vontade de falar o que você faz, e nem quem você é. E aí acho que as relações vão ficando mais rasas, e isso contribui para um ambiente de insegurança emocional, de ansiedade. E não é o que eu gosto, o que eu gostaria de semear na minha vida. Eu gosto de procurar alguns propósitos. Eu entendo que são negócios, todo mundo tem boleto, mas se tu consegue aliar o processo de buscar a sua remuneração junto com ter um propósito e melhorar a vida das pessoas, então eu acho que dá para fazer isso equilibrado. E a Conflow nasce com esse propósito de juntar as pessoas num ambiente de mais conforto e mostrar para executivos, para donos de empresa, founders de startups, que a trilha de você ser um fundador ou de você ser um executivo, ela não precisa ser solitária, ela pode ser solidária se você está dentro de um ambiente de confiança. Então a gente faz isso através de imersões, de workshops, de palestras. Inclusive, pessoal, temos aí a imersão para o Web Summit Lisboa, que vai acontecer em novembro. Chama no direct aqui. No meu direct, pelo jeito. Bom, muito obrigada pelo contexto. E aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre a sua trajetória, em que momento que você decidiu empreender? Porque você me contou um pouquinho aqui de Vtex, Hotmart, teve o Boss na Alemanha, e aí hoje você é empreendedor com 2 projetos diferentes. Que momento que isso aconteceu e por quê? Eu não consigo te precisar um momento que eu decidi empreender, porque eu acredito que isso é uma ideologia na tua cabeça, né? Se você é uma pessoa construtora, você vai construir dentro do contexto empresarial ou fora do contexto empresarial. Então, acho que empreender está na tua cabeça, o quanto você está disposto a construir sem precisar depender de alguém. Você pode fazer isso dentro da empresa. Você pode buscar caminhos dentro de uma empresa tradicional. E eu sempre fiz isso dentro de empresas tradicionais. E surgiu a oportunidade de eu empreender fora de um contexto corporativo tradicional, num momento de total vulnerabilidade, em que eu tinha acabado de ser desligado de uma empresa, e eu falei, vou me dedicar 100% à minha iniciativa, ao meu propósito, ao que me faz brilhar os olhos. Enquanto eu, enfim, me enxergo e aterrizo nesse novo ambiente, que é um ambiente que eu estava com confiança baixa, que eu estava me sentindo desprestigiado. Falei, como é que eu vou reunir os caquinhos aqui para poder levantar? E aí surgiu a ideia de botar bastante energia na cuia, e eu acho que o mais bacana quando se empreende se você se cerca de gente boa, as coisas vão fluindo naturalmente. Então nem sempre tu vai saber onde você vai chegar, você pode ter uma ideia, mas se você está caminhando com gente bacana, você pode ter certeza que o lugar vai ser legal. Isso é você que tá dizendo, porque eu caminho com gente que se diz bacana, tipo Caetano, brincadeira. E às vezes a gente para numas quebradas, né? Aff, Maria. Olha, eu não tenho papo na língua não, vou contar tudo, hein? Não, melhor não. Vamos para a próxima pergunta, que é melhor. Você atuou... dando um passo atrás na sua carreira, porque realmente é uma conversa que a gente nunca teve. A gente se conhece há um tempo, mas a gente nunca entrou, né, nesse ponto. Você atuou em algumas empresas aí. E aí eu queria saber, da sua visão, como que você define um produto digital bem-sucedido hoje? Isso é bacana, porque assim, você pode pegar exemplos super famosos como um Netflix da vida, um Spotify, que são produtos digitais que trabalham com streaming e são bem-sucedidos, mas todos eles nasceram não da solução, e sim de entender qual é o problema que eles resolvem. Então, você pega o Netflix, a gente tinha locadora. Você alugava um filme na sexta-feira, tinha que devolver na segunda, tinha que correr, às vezes não conseguia assistir. Então, assim, eles começaram testando um modelo diferente desse modelo de locadoras que é físico, que era físico. Então, eu acredito que um produto digital bem sucedido, ele nasce de você entender o teu principal problema e transformar isso numa solução que seja que nem um remédio para dor de cabeça. Se tu tem enxaqueca, se tu tem remédio, se tu tem dor de cabeça, tu vai tomar um remédio para isso. Tu vai tomar uma dipirona, tu vai tomar o que seja.
E teu produto não pode ser só uma vitamina, que é boa de tomar, mas não é necessário. Então, acho que o que define um produto digital bem-sucedido é você sabe qual o problema que você resolve? A pessoa consegue viver sem o seu produto? Se ela não consegue viver, aí teu produto digital é um produto de sucesso. Você aplica isso hoje na sua empresa? Eu hoje vendo mais serviço do que produto, mas o contexto da escassez e da leitura do problema antes de oferecer uma solução, eu acho que ela faz parte de qualquer, deveria pelo menos fazer parte de qualquer rotina de um time de vendas. E quanto mais você é, a gente vê no contexto, né, eu pelo menos, de uma escola de vendedor de sapato, quanto mais, o máximo de pessoas que você conseguir atender, é melhor. E aí você vai evoluindo, né? 1995, vai 2005, 2015, vai passando as décadas, você vai entendendo que a venda consultiva ela tem muito mais aderência, ela tem uma possibilidade de você estender o ciclo de venda, o seu LTV, por muito mais tempo. Então, assim, eu acredito muito que você entendendo o contexto, você vai conseguir montar um texto que tem aderência. E aí você constrói, ao invés de uma relação, um relacionamento com o seu cliente que vai se tornar parceiro. Perfeito. Estava, inclusive, entrevistando outra pessoa que a gente estava falando exatamente sobre isso hoje, sobre venda consultiva e o quanto que é importante a gente ter escutativa, né? Porque às vezes a gente esquece de escutar também. Caê, dando uma volta aqui gigantesca, esse podcast ele é muito feito para a gente ouvir um pouquinho da carreira das pessoas e entender o que a gente pode replicar no dia a dia para chegar lá. Então, falando um pouquinho agora de toda a sua trajetória profissional, onde você está hoje, a pergunta que eu tenho é: em que momentos você achou que ia dar tudo errado? Semana passada. Por quê? Porque eu acho que quando a gente faz autoanálise e tal, a gente tem muita tendência de buscar os extremos, né? Ou tá tudo muito bom, ou tá tudo muito ruim. E acho que depois de qualquer dia difícil vem um dia de calmaria. Então, ser empresário não é fácil, ser empreendedor também não é fácil. Quando chega no final do mês, você tem que correr atrás para poder fechar a folha de pagamento e tal. A minha empresa é uma empresa pequena ainda, então, assim, a sensação de dar tudo certo, dar tudo errado, é uma montanha-russa, ela sobe e desce. Eu acho que o que me fez lidar com isso, lidar não quer dizer que, pô, tá tudo bem. Não, eu sinto as dores. Mas o lidar com os dias ruins, pra mim, é sentir a dor mesmo. Então, um dia ruim, eu vou chorar, pô. Um dia ruim, eu vou ficar na posição fetal. Um dia ruim, eu vou, macetar aquela barra de chocolate, com certeza. Mas no dia seguinte, se eu não levantar da cama, ninguém vai me levantar, cara. Então, assim, eu aprendi como empreendedor que é importante você aproveitar as etapas, mesmo as não tão boas, porque elas vão de alguma forma te provocar e gerar uma memória, uma nostalgia na tua cabeça, você vai falar assim, não, cara, se eu estiver chegando mais perto desse caminho de novo, eu tenho que pivotar. Então, assim, aproveitar falar, né? Aproveitar as dores e sentir, ela também é um processo que faz você aprender bastante. Então, acho que acho que a pior dor sempre vai ser a próxima. Que tranquilo. Maravilha. Ansiosa para a próxima. Tá. Mas vamos lá. O que te faz, o que vem de dentro do Caetano que te faz levantar no outro dia, depois de um dia merda? O café da manhã que eu gosto de comer. O café da manhã... Calma, não, aí, calma. cara, não, sacanagem. Não, calma. Acho que o que me motiva para acordar no dia seguinte hoje é a cuia, sabe? O propósito que a gente tem de poder ajudar. A gente tem histórias de pessoas que o nosso tech leader acabou de pedir demissão, na semana passada. A gente ficou super feliz, porque ele cumpriu o prazo dele de 3 anos de nutrição e foi embora. Só que ele foi contratado num contexto totalmente incomum. Ele era motorista de Uber e um antigo desenvolvedor nosso pegou o Uber com ele. E aí o desenvolvedor contou que trabalhava numa empresa de tecnologia. Ele falou, pô, sou desenvolvedor, leva o meu currículo aí. Ele deu um currículo de papel pro desenvolvedor. Caraca. Ele foi contratado pela gente e ele pediu demissão semana retrasada para trabalhar numa empresa de SaaS lá da Paraíba. E a gente ficou super contente com isso. Então o que me motiva é saber que eu não preciso acreditar que tudo tem que ser escalável. Eu acredito de verdade nos pequenos milagres. Ele começa com o que eu consigo fazer. E o que eu consigo fazer é dar oportunidade para essa pessoa. Esse rapaz foi um exemplo. Teve um outro exemplo de uma pessoa que trabalhava numa padaria e foi trabalhar com a gente. De um contador que desistiu da carreira de contador para trabalhar como desenvolvedor. Então, acho que o que me motiva é acreditar sempre nos primeiros milagres e que a gente também pode fazer parte da mudança que a gente espera do mundo. Cara, e assim, a gente falou pouco da cuia. Acho que você deu um contexto ali.
Mas uma das coisas que me chamou muita atenção em você, na sua empresa, quando a gente conversou a primeira vez, foi exatamente esse propósito de trabalhar muito focado no Nordeste. Da onde que veio isso? A empresa ela tinha o nome de PB Hub, né? De Paraíba Hub. E aí, em 2022, ela fez um spin-off, né? A empresa criou um produto e esse produto virou uma outra empresa, que é uma empresa focada em automação de ar-condicionado. E o antigo sócio, que é paraibano, ele foi para essa empresa e aí eu entrei na Cuia. Então a Cuia nasceu, e aí nesse momento, né, eu e meu sócio chegamos no contexto, seguimos na Paraíba, não seguimos na Paraíba, e aí começamos a pesquisar nomes que faziam sentido, e eu acho que esse processo de se reidentificar conectou a gente muito com a Paraíba novamente. A Cuia nasceu dentro da Universidade de João Pessoa, para ser a primeira oportunidade de trabalho dos desenvolvedores que eram formados ou estavam para se formar lá. Por que não continuar com isso, cara? Por que não abraçar essa galera que tem formação, mas nem sempre está conseguindo acessar as boas oportunidades de emprego? Então, assim, eu acho que um carioca e um mineiro que decidiram ter uma empresa de João Pessoa para falar que, cara, tecnologia universal, é democrática, depende de como a gente usa. A tecnologia com intenção é mudança, é transformação. Então, estar lá em João Pessoa hoje, pra gente é um orgulho danado, a gente não tem pretensão nenhuma de sair, e a gente quer cada vez mais fazer com que essa tagline, né, de tecnologia para transformar chegue em mais lugares. A gente quer chegar em mais pessoas pretas, a gente quer trazer mais mulher para tecnologia, a gente quer trazer pessoas trans, a gente quer fazer com que a parte de recrutar ela que ela dê mais trabalho, mas que ela faça parte da mudança que a gente espera do mundo. Cara, isso é muito bonito. Eu vi pessoas que estão assistindo aqui, a gente tem um público gigante hoje, obrigada a todo mundo concordando com você, porque realmente é legal de escutar, porque às vezes a gente não pensa, né, onde é que estão os lugares, onde é que estão as minorias. E eu acho que o Nordeste, ele muitas vezes é muito negligenciado, principalmente nesse ponto de tecnologia, né? A gente esquece quanto a gente é sortudo de estar aqui. A gente tá no core de onde tudo tá acontecendo o tempo inteiro. E esquece quanto que é difícil para quem tá vindo de outro lugar. Eu acabei de entrevistar uma pessoa que veio de outro estado para morar em São Paulo para trabalhar em tech. Então, muito obrigada por isso. Seus serviços são excelentes, querido. Obrigada. Um abraço. Acabou. Não, brincadeira. Falando um pouquinho da Cuia e do Caetano, como é que você chegou ali? Como que foi esse processo para você entrar como sócio, quando teve essa saída? Como é que você conheceu o teu sócio atual? O que aconteceu? A gente já era amigo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo em 2013, ele era chefe da minha ex-esposa e a gente acabou ficando super próximo, super amigo. A gente sempre falava sobre negócio. Ele me convidou para ser conselheiro da empresa. E aí, a partir do momento que eu saí da Hotmart, ele falou, cara, acho que a nossa hora é agora. E eu acho que a mensagem principal que fica para mim é: eu não sei se eu conseguiria fazer uma empresa, montar uma iniciativa com quem eu não me identifico. Eu gosto muito do ser humano, sabe? Entender e me conectar com quem está na minha frente vai fazer com que eu construa primeiro laços fortes e aí bases sólidas para que os negócios funcionem. Então, com o João, que é meu sócio hoje na Cuia, foi assim: ele é meu irmão de vida, ele me deu um dos maiores presentes que eu tenho na minha vida hoje, que é minha afilhada. Então, assim, eu não tenho... Se eu tivesse que voltar 10 vezes nesse mundo, eu acho que 11 eu seria sócio irmão do João. Nossa, assim, ó, que profundo. Não tô sabendo lidar, não sei o que fazer, gente. Como é que eu faço aqui? Acho que é a entrevista mais João, profunda que eu tive. Beijo. Não, o João é um fofo. Eu tenho que falar, ele é. Eu vou contar uma história, pode? A gente fez um party buzz no Web Summit. E eu convidei eles, né? Eu trabalhava em outra empresa. E aí, o Web Summit, pra quem não conhece, é um evento que acontece no Rio de Janeiro. E em Lisboa e agora na Espanha também, né? Não, Lisboa tem em Dubai e também tem no Canadá. Então acontece um monte de lugar, eu só fui no Rio. E aí, nesse ano, era minha despedida da empresa antiga e a gente contratou um party bus para levar os clientes pro side event, pra festa lateral que ia acontecer. Convidei ele e ele convidou o sócio dele. Ela me subcontratou como promotor. Ele tá falando aqui que ele adora pessoas, não é brincadeira. Isso eu posso assinar, né? Tipo, isso daí eu ponho a mão no fogo, porque ele gosta de gente mesmo. Tanto que se meteu num ônibus festa, em meio a 1 milhão de opções, porque tinha 1 milhão de eventos acontecendo, né? E ele optou por esse, ele foi promotor, chamou mais um monte de gente, inclusive sócio, o João. E aí, gente, era um ônibus balada.
que a gente estava saindo da Barra, da Tijuca, para quem conhece o Rio de Janeiro, é longe, até o Botafogo. Né? Então, uma pequena viagem em horário de pico. Então, assim, só tinha a opção de beber cerveja e ser feliz. O sócio dele estava num canto só observando e rindo. O tempo todo, as 2 horas que a gente ficou lá dentro. O meu time estava em pânico. O meu time estava em pânico, assim, ó. Babi do céu, quem colocou esse cara aqui dentro? Ele está odiando. Babi, o que a gente faz? Ele não tá feliz. Eu, gente, é o jeito dele. Ele tá aproveitando do jeito dele. E todo mundo em pânico. Cara, eu tive que no dia seguinte gravar um vídeo do João provando que ele gostou. Ele só tava curtindo a vibe do jeito dele. Com a mesma risadinha o vídeo, né? Não, imagina, gostei. Foi muito legal. Nunca mais eu vou. Mas esse é o Caetano, né? Ele vai lá, ele conecta todo mundo. E aí o João, esse jeitinho dele... como é que Mineirinho, pode dizer? né? Mineiro. É O isso. jeito dele não deixou de tomar cerveja, mas ficou no canto dele. Exatamente. Não é o cara que vai dançar o funkão até o chão, mas é o No cara que vai tomar a ônibus. cervejinha dele. Eu e o Caetano também, a gente tava no nosso canto assistindo, mas teve gente que tava lá no meio, né? Uma loucura. Eu não tava. Eu também não. É isso, acabou. Acabou, fim. Fim, tchau. Pô, é muito complicado entrevistar amigo, porque a gente fica pensando em história que dá pra contar, história que não dá. Aff, Maria. Eu falei que eu tô sem filtro, então assim, você que faça a curadoria das perguntas. Não, e eu quero ter tomei vinho já responsabilidade. hoje, não dá, não dá. Você investir em bem-estar é diferente, né? Oi? Investimento em bem-estar, cara. Não é tomar vinho, não é simplesmente é um ato compulsório. Você Tu tem essa capacidade, né? De transformar tudo numa coisa corp, numa coisa chique, investimento em bem-estar, tomar vinho, gente. Não é, cara. Não, mas assim, eu pensei que você fosse falar lúdico e tal. Corta, Ai, que eu corta tô o sem quê, cara? palavras. Daqui a pouco vai falar, bota o colhetinho e chama de Faria Lime, pô. Eu acho. Ah, não, para com isso. É sacanagem, porra. Bom, agora falando um pouquinho de Conflow. É Conflow ou Conflow? Eu sempre falo errado, eu acho. É com flow. Conflow. É. Conflow. Então, um pouquinho de Conflow. Você se juntou aí com 2 amigos para fazer essa empresa acontecer. Qual que é a grande ideia dessa empresa e como é que você ganha dinheiro nela? Eu tenho muita curiosidade. Hoje a gente ganha dinheiro através das imersões. Então a gente fez uma primeira imersão. A empresa surgiu em fevereiro desse ano, tá bem recente, são 5 meses de história. E aí a gente se uniu em prol de um primeiro grande evento, que era a missão para o SXSW, que é o principal evento de tecnologia nos Estados Unidos. É um festival que tem mais de 20 anos, que ele une tecnologia, inovação, música, cinema. E eu vou como participante há 3 anos, o Felipe vai há 4, e a Aline ia pela primeira vez. Então a gente queria proporcionar para as pessoas, antes de pensar em ganhar dinheiro, até proporcionar um pouco da diversão que a gente tem. E quando eu digo diversão, não é só a parte de entretenimento. É como que você consegue trafegar em lugares tão distintos, tão bacanas, que nem todo mundo tem acesso. Como é que a gente faz para proporcionar essa mudança para mais pessoas? E aí a gente fez a missão em 2 meses. Conseguimos levar 15 pessoas. A gente conseguiu fazer um programa super bacana. A gente visitou a Dell em Round Rock, lá em Austin, que a sede global da Dell é lá em Austin. A gente foi na sede do Google, lá também. Fomos na sede do Whole Foods, que é a divisão de alimentos da Amazon. Então a gente conseguiu encapsular uma experiência muito bacana, que estava muito mais focada ali, não em dizer o que você tem que fazer. A nossa imersão está mais focada em compartilhar dicas do que faz sentido para você, mas a decisão é sua. Então a Conflow ganha dinheiro hoje fazendo uma curadoria desses eventos, levando as pessoas para esses eventos, mas principalmente proporcionando um ambiente de aprendizado e de um network mais intencional. Que você vai conversar com a pessoa na tua frente, tu vai saber que, porra, a Babi tem uma história bacana de vida e tal, enfim, começou lá de baixo e tal. E não que a Babi que tá trabalhando numa empresa XPTO, que, enfim, que é a diretora da porra toda e tal. Então, assim, é muito mais sobre quem tá na tua frente, não só o que a pessoa faz. E aí a gente deu certo, né? O nosso MVP foi no SXSW. E aí vem o segundo grande desafio. O que a gente faz entre um SX e outro SX? Então aí começamos a debater sobre como a gente se organizava para que isso deixasse de ser uma iniciativa de um one shot, né? Uma iniciativa de um momento só. E a gente começou a debater como que a gente geraria valor. E a gente entendeu que gerar valor são com eventos intermediários. Então a gente está criando nesse momento um calendário de eventos intermediários em que a gente vai fazer experiências para que as pessoas fiquem cada vez mais à vontade e entendam a Conflow como um movimento, como uma comunidade que você pode recorrer, e não só um lugar de simples networking corporativo. Então a gente vai ter agora um jantar
para falar sobre a imersão do Web Summit em agosto. A gente tem conversado com alguns patrocinadores para fazer experiências um pouco mais diferentes, tipo um track day em Aldeia da Serra com a parte de kart, uma experiência Engraçado culinária. que eu não tô convidada pra nada. Então, se você quiser que eu te convide para organizar, eu convido com o maior prazer. Não, Acho que o quero ser só convite convidada. bom chega só no momento que tá tudo preparado, né? É. Então, eu tô dando um pequeno spoiler. Tá. Então, a gente quer ter os eventos intermediários para que a gente consiga fomentar essa comunidade durante o ano, para que quando surjam as imersões, a minha imersão seja um remédio para dor de cabeça. Que a pessoa entenda que ela não tem como ela não ir. Entendi. Aproveitando que a gente tá falando de networking, então, que é o seu trabalho basicamente, e é uma coisa que você sabe fazer, né? O que você acha que as pessoas erram ao tentar fazer networking? Acho que focar muito e perguntar só o que as pessoas fazem de trabalho. A gente vive num momento muito desconectado com o ser humano. Globalmente falando, é tudo para ontem, é tudo com muita pressa. Acho que São Paulo, que é a cidade que a gente está aqui hoje gravando, também acaba te pressionando muito para você ser um trator. E aí a gente esquece que, assim, você pode ser trator na sua vida, mas do outro lado sempre vai ter um ser humano, cara. Então, networking, para mim, eu até tenho às vezes, um pouco de resistência de falar a palavra networking, porque eu acredito em relacionamentos mesmo. Eles podem ser um pouco mais efêmeros, né? Chegar, passar rápido. Eles podem ser um pouco mais duradouros, mas eu acredito realmente em relacionamentos. Então, a minha forma de aumentar a minha rede de pessoas que eu confio, de pessoas que eu posso contar, é, primeiro, tendo escutativa, escutando elas, antes de falar o que eu sou, o que eu faço. Me conta de você, pô. A primeira vez que a gente conversou, inclusive, eu te perguntei a tua história. Você contou, a gente se emocionou junto. Foi super bacana, né? Foi super bacana. A gente tava sóbrio. Ufa. Então, assim, isso é super legal, cara. Porque, assim, eu acho que o networking bom é um networking que ele é um pouco servo, né? Tá em você dar espaço para escutar mais do que para falar, né? Eu não tô aqui para te convencer, eu tô aqui para te escutar, cara. Acho que nesse momento, o momento de compartilhar a história, é um momento de troca que ele é super importante. Então, para mim, o networking mais bacana é quando você esquece o networking, a rede, e lembra do ser humano da tua frente e fala assim, cara, como é que foi o seu dia, velho? Mas de verdade mesmo, tá tudo certo? Se eu sei que você gosta de chocolate, pô, eu trouxe um chocolate hoje porque eu acho que o dia pode ter sido difícil, né, cara? É tipo, lembrar dos detalhes, estar integralmente disponível para a conversa. Então, eu quando venho conversar com pessoas, tipo, venho aqui no seu podcast, tal, eu deixo meu telefone de lado, eu não quero ser impactado por nada. Quando tenho conversas importantes, eu não tenho nenhum device, tipo Apple Watch, nada que me incomode. Porque se você me convidou para conversar, eu acho que o mínimo que você merece é a minha total dedicação a esse momento. Eu acho que o networking de verdade está em você se dedicar à pessoa que está na tua frente. Nem que seja para dizer, nunca mais quero falar contigo na minha vida. Mas se dedica àquele momento, pode né? Falar isso. Porque eu tenho uma lista. Eu acho Pode? Aceitável? acho que é totalmente aceitável. Então vamos sacar. Tá na band, deixa Não, eu tem uma falar. lista aqui excelente. Tem um nome, brincadeira. Tá. Agora, uma coisa que eu acho que eu aprendi tarde na minha carreira foi exatamente isso. Eu acho que eu tinha muita dificuldade em entender que é tudo a mesma coisa. Que eu posso ser amiga das pessoas que também me ajudam no trabalho. E que networking, no final, é sobre quem são as suas pessoas ali em volta que também te ajudam profissionalmente. Não necessariamente você ir atrás de uma pessoa específica, porque ela vai te dar algo em troca. Não sei se eu tô fazendo sentido, mas vamos lá, vamos ver se você acompanha. Ponto é, eu conhecia pessoas, por exemplo, trabalhei na Avon em 2009. Trabalhei na fábrica. Cara, eu não tenho contato com quase ninguém naquela época. Quase ninguém. Porque eu tinha 20 anos quando eu trabalhei lá. E eu não entendia que não bastava só ser amiga, que eu poderia manter contato. Eu saía de uma empresa e eu saía. Acabava tudo. Ah, se não é uma pessoa que eu criei uma amizade muito forte, acabou tudo. Eu tenho acho que 1 ou 2 pessoas no meu Instagram hoje, sabe? Então, assim, uma pessoa que tá no começo da carreira, que tá querendo crescer, o que você diria que é networking? Como é que essa pessoa pode aplicar isso no dia a dia? Acho que não tem que viver 2 vidas, Babi. A vida é uma só, cara. Se você dividir sua vida em 2, tu vai trabalhar 8 horas, tu vai dormir 6, e aí já são lá 14 horas, e a maior parte da tua vida tu passa trabalhando. Por que tu vai separar as 2 vidas, cara? Então, assim, seja você. O que é a sua autenticidade, cara? O que te conecta com o seu eu interior? Então, pra quem tá começando na carreira, não tenha medo de ser você. Eu acho que você vai errar. Você vai fazer merda. E, assim, a questão não é a merda que você faz, é como é que você conserta ela.
para que você siga caminhando para frente. Então, acho que o network ele vem de você se permitir. Então, hoje, eu tenho pessoas queridas de todas as empresas que eu trabalhei, que estão no meu contexto. E quando eu digo queridas, elas não estão perto, mas elas sempre estão próximas. Se eu precisar contar com alguma delas, eu mando uma mensagem e eu esbarro com ela. A minha primeira experiência profissional foi na DUF como vendedor. Eu tenho uma amiga de lá até hoje, que frequenta a minha casa. Beijo, Bianca. Então, assim, eu tenho amigos na Marisa, eu tenho amigos na Hugo Boss. Mesmo num ambiente um pouco mais diferente, na Hugo Boss eu trabalhei na Alemanha, né? Então lá o ambiente, o pessoal nutre relacionamentos de forma bem diferente da gente aqui mais latina, né? Então, assim, não existe a história de você falar assim, vamos tomar uma cerveja hoje? Não, vamos tomar uma cerveja daqui a uma semana, tem que marcar, botar no calendário e tal. Então, mesmo nesse contexto, eu consegui nutrir bons relacionamentos lá. Porque, assim, eu fui eu. E, assim, se dedica ao teu trabalho, se dedique a entender o que o teu líder espera de você, vulgo, quais são as suas métricas, quais são as palavras bem bonitinhas aqui, os seus OKRs, porque as expectativas em cima dessas métricas que vão fazer você ficar tranquilo e ser cada vez mais você no relacionamento com as pessoas. Então, quando você começa a trabalhar, o primeiro grande entregável entrega o que esperam de você. E se você entrega, isso vai te trazer tranquilidade, porque a expectativa foi alcançada. E você vai conseguir construir bons relacionamentos. E aí o networking deixa de ser interesseiro para ser mais interessante, né? Interesseiro vou falar com a Babi porque eu sei que ela vai me conectar com A, B, C. Não, vou me conectar com a Babi porque o papo é bacana, cara. E assim, se ela achar que tem alguma ponte que faça sentido fazer, ela vai fazer de forma orgânica, natural. E não porque eu tô ali tentando manipular e jogar um xadrez forçado, sabe? Não, e eu acho que hoje essa skill social, ela é uma coisa que às vezes falta. Falta um pouco dessa coisa genuína. Porque assim, eu gosto de pessoas, beleza. Mas você gosta de todas as pessoas? Obviamente que não. Tem gente que você não vai gostar. Só que a gente não compra e a gente não vende pra quem a gente não gosta. Eu acho que tem esse ponto, assim, se você não for com a cara, se a pessoa for uma chata, um chato, cara, acabou ali. Não tem o que fazer, não tem como tu convencer. Ou tem? Não, eu acho que, assim, primeiro ponto, né? A minha vida mudou muito quando eu tive clareza de que eu posso escolher quem vai andar comigo. Muita gente vai aparecer. Inclusive as pessoas que têm, talvez, caráter mais duvidoso, no primeiro momento são as pessoas mais legais, cara. Você pode escolher quem vai andar do seu lado, cara. Então isso já me fez ter um filtro bacana. Mas sobre vender para quem você se identifica ou não se identifica, eu acho que assim, são vendas diferentes. Se você constrói um relacionamento e você vende para quem tu tem mais confiança, mais carinho, então ele vai ser muito maior. Você tá criando uma ponte com a pessoa, com o CPF. Então ela vai trocar de empresa, é como se você tivesse criado uma carteira. Ela vai sempre caminhar com você. Se tu vende pra uma pessoa que você não se identifica tanto, independente do seu serviço ser muito bom ou não, você sempre vai ter um pouco de viés, vai ter um pouco mais de resistência. Você vai vender, mas vai ser uma venda muito mais, eu te ofereço algo que você quer, você compra algo que eu te ofereço. E assim, dá pra fazer? Com certeza dá. Muita gente faz, cara. Vai continuar fazendo? Sim, já fiz, com certeza. É o tipo de relacionamento que eu gosto de ter, profissional e comercial? Não. Mas nem sempre a gente faz só o que a gente gosta. A gente às vezes tem que fazer o que tem que fazer, né? Porque temos métricas, temos comprometimento, tem, enfim, se você está no contexto corporativo tradicional, você tem, enfim, seus líderes para poder prestar satisfação, tem os resultados e tal. Então, sendo pragmático aqui, voltando ao que você falou, né? Acho que dá pra vender pra quem a gente não gosta, é uma venda menos prazerosa. E comprar de quem a gente não gosta? Não compro, não. Não compra, né? Não compro, não. Eu também acho que não. Não compro, não. Porque aí vai muito... Quando a gente não gosta, não é um simples passionalismo, né? Não, porra, não é que é um gostinho, não fui com a cara, não. Você não gosta por alguma coisa. Falta de confiança, né? Então, a venda... Você trouxe uma palavra, eu acho que é super importante, né? A venda, ela se dá através da confiança, né? Como é que você constrói a confiança dos dois lados? Porque se eu tenho um problema e você me oferece uma solução, eu tô confiando que você vai resolver meu problema. Então, como é que eu vou comprar de alguém que eu não gosto, cara? De alguém que não representa minimamente os valores que eu acredito ou representa o que eu espero da vida e tal. Então, assim, eu não consigo. Não consigo. Eu também não. E eu sou chata. Você sabe? Mentira. Alguém te contou ou você descobriu sozinha? Alguém me contou. Todo dia alguém me conta. Não, mas eu acho que eu falo muito isso, assim, que eu me descobri vendedora sem querer.
Porque eu não me achava vendedora. Comecei a carreira, comecei a trabalhar buscando emprego, né? Buscando emprego. E aí eu fui num lado muito mais supply chain, eu era analítica, eu trabalhava com 3 telas, planilhas de Excel, adorava não ter que falar com ninguém. Eu não gostava de gente, assim, tipo, inclusive eu falava, meu Deus, lidar com o público, coisa horrorosa, Deus me livre. Mas a ocasião faz o ladrão, e aí quando eu precisei, eu tive que lidar com o público, e eu fui criando essa máscara, esse personagem e tal. E aí com o tempo, quando eu entendi que vendas era o caminho, que comercial era o caminho, eu comecei também a analisar do lado de lá, sabe? Tipo, de quem que eu tô comprando, como é que tá sendo esse meu processo. E aí eu entendi que 2 coisas que são importantes. Eu acho que simpatia é importante, mas não pode ser falsa. E a gente sabe quando é falso. Cara, não adianta. E um feedback que eu tomava muito quando eu era nova era assim, cara, você não disfarça nada. Dá pra ver na sua cara que você não gostou. Eu trabalhei no acampamento quando eu tinha, sei lá, dos 16 aos 19. E aí um dia, olha que aleatório, falaram assim no palco, essa daqui é a Bárbara, eu odeio que me chame de Bárbara. Não gosto. Sério, Bárbara? É. Tá. Acabou o podcast. Eu não gosto que me chame de Bárbara. Por que eu não gosto? Porque a Babi foi um personagem que eu inventei quando eu tinha 13 anos. Porque antes dela, a Bárbara era muito tímida, a Bárbara era uma pessoa que não conseguia se relacionar, tipo, trocar ideia. Eu criei a Babi. Então, e a Babi é basicamente quem eu sou, assim. Quem me chama de Bárbara? Minha mãe. Quem me chama de Bá? A minha irmã, minhas primas. A Babi é a pessoa, assim, do mundo corporativo. E aí, eu com 16, 17 anos nesse acampamento, eles apresentavam os monitores. E aí, o cara que tava apresentando, quase falei nomes, o cara que tava apresentando falou assim, essa daqui é a Bárbara. E eu fiz assim, ó. Só fiz essa cara. Uma cara ruim. Cara, na época, eu aprendi o que era a palavra feedback. Foi a primeira vez que eu ouvi ela. Porque aí, como é que funcionava nesse acampamento? Para você fazer um outro pacote, para você voltar a ser monitor, porque era por pacote, né? Fiquei 4 dias, voltei para casa, chamavam de novo. Tava no meu uniforme, no pacote com uniforme, assim, escrito feedback, dar feedback. Aí eu fui lá e tomei o feedback que era, você fez uma cara que não gostamos. Eu, fiz uma cara de quem não entendeu. Mas não ficou bem. Não ficou bem porque a sua cara que tirou o... Como é que é a palavra? Não, a autoridade do cara que estava ali apresentando. A minha cara tirou a autoridade dele. Aí eu, desculpa, não faço mais. Então tá bom. Aí tava lá, feedback dado no uniforme, porque eu fiz uma cara. Nesse dia eu entendi. Sou muito expressiva. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Mas é ao contrário. Eu acho que hoje, se eu consigo as coisas que eu consigo, é também porque eu consigo olhar na tua cara e fazer assim, cara, que merda tu tá falando só com o meu olho. Eu consigo olhar pra você e falar assim, Caetano, sem precisar falar. Até porque você vê que minha voz já não dá conta mais. Então é melhor eu só olhar. Nem percebi. Não, né? Pois é. Mas olha que bacana que você traz, né? Você é filho da sua trajetória, né? Quando você fala isso, você busca lá na tua nostalgia, no teu passado, o que modelou a pessoa que você é hoje. Total. Então, assim, trazer esse contexto de, no meu francês bem falado, de feedback que tu recebeu, ele fez você não se questionar, mas analisar, pô, eu tenho mesmo que ser punida pela minha expressividade, por ser expressiva, né? Não tenho, pô. Isso aqui eu sou, é minha origem, é minha casca, é minha essência, é o meu eu visceral, né? Então, assim, se eu não tenho que ser punida por isso, como é que eu faço para que eu não dê espaço para que ninguém mais me puna por conta disso, né? Exatamente, mas eu acho que muitas vezes a gente não tem esse recurso. Eu não tinha, demorei pra calcular isso na minha cabeça. Mas é por isso que eu falo muito assim, hoje eu tenho muita clareza do que é networking, de quem são meus amigos, quem são as pessoas que são fechadas comigo, de quem eu dou abertura, de quem eu não dou. Eu entendo também o meu valor, só que isso demorou anos, né? Sei lá, isso aconteceu pouco tempo atrás, eu não gosto de falar data. Odeio falar data, não vou falar. Há um tempo atrás. 10 anos. 10 anos atrás aconteceu. Vamos dizer que é 10. Mas assim, eu não tinha muito essa capacidade analítica de mim e do outro. Hoje eu tenho. Então hoje eu consigo entender quem é gente boa e eu posso trocar, mas assim, cada um no seu espaço. Quem é a pessoa que eu posso abrir detalhes da minha vida pessoal, que pode entrar na minha vida além da parte do trabalho, porque o trabalho e o Instagram, as redes sociais são uma parcela.
né, lá, Que a gente escolhe compartilhar, né? Uma parcela bem pequena, né? que a gente decide compartilhar. E as pessoas esquecem muito isso. As pessoas esquecem muito que o que tá ali a gente decidiu compartilhar. E que a pessoa que tá ali, ela é criada. Ela é montada. Não propositalmente. Não é uma coisa, eu escrevi ser assim. Mas é tipo assim, eu não vou mostrar o meu dia merda. Mas tem verdade ali, mas você Tem. escolheu o momento que você quer compartilhar, né? Exato, é que não tem toda ela. Não tem o que aconteceu antes, por exemplo. Eu tô super feliz hoje, mas não tem os dias que eu tava fodida, triste pra caralho, entendeu? Então, assim, as pessoas esquecem um pouco isso. E eu acho que tem um outro ponto de ser genuína, em escutar e conhecer pessoas. Eu acho que quando isso virou pra mim, do tipo, eu não estou aqui só pra trabalho, eu estou aqui porque eu estou aqui e a Babi do trabalho, hoje ela tá nessa empresa, amanhã ela tá em outra, mas só Deus sabe. Isso virou uma chave num nível gigantesco, assim. Então, tipo, essa Babi expressiva, eu tinha vergonha dela. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu era assim. Eu achava que eu falava sempre a coisa errada na hora errada. Até que eu entendi que ia ter pessoas que iam achar engraçado quando eu falava a coisa errada na hora errada. Que acontece bastante. Caetano, se você estiver só ouvindo e não estiver vendo o vídeo, ele só concordou. Enfim, não posso contrariar a anfitriana. Você não acha que eu falo coisa errada na hora errada? Não, imagina. Eu acho Não, que então você é tá ótimo. cirúrgica, pô. Acho que você trouxe um ponto legal de ser vendedor, né? Eu acho que nem todo mundo nasce vendedor. Eu não acredito que ser vendedor é um dom. Eu acredito que essa é uma característica totalmente treinada. E ela começa por você fazer mais perguntas do que querer trazer solução. Então, assim, a dica que eu deixo para quem estiver assistindo a gente aqui é, se você se sente que está num contexto um pouco mais introspectivo, mais tímido, cara, tenta explorar a pergunta aberta. Então, assim, cara, me conta um pouquinho do que você gosta de fazer, ou traz algum contexto. Se tiver um evento de networking, cara, o que te trouxe aqui nesse evento e tal? Porque quando você traz uma pergunta aberta, a pessoa vai te trazer insumo suficiente para você manter aquela conversa. E aí, você não tem nem mais tanto espaço para ser introspectivo. Você vai se sentir confiante de não só manter, mas nutrir esse papo, render ele, investir nele, né? Dá um exemplo de pergunta aberta. Num evento, por exemplo, Pode ser. eu chego num evento e falo, pô, olho pra crachá primeiro de tudo, né? Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, eu acho que isso cria muito rapport. Então não fala assim, oi, qual é o seu nome? Não, olha assim, Babi da Braze. Legal, o que faz a Braze, cara? Aí você me conta, bacana. E o que te trouxe pro evento aqui? Vocês já patrocinaram outros anos e tal? Ah, legal. Você consegue fazer uma demonstração para mim, para eu entender um pouco mais? A minha empresa faz isso. Mas queria entender um pouco mais do contexto de como eu posso trazer vocês pro meu dia a dia. E aí, eu trouxe 4 perguntas, mas provavelmente, na primeira ou na segunda, você já vai ter insumo suficiente, matéria-prima suficiente para levar essa conversa para vários outros lugares. Eu vou dar um exemplo de uma conversa que eu puxei com o pessoal da Wake, com o Iago, se estiver assistindo também, um abraço para ele. Eles fazem gestão de influenciadores para grandes campanhas também e tal, na parte de Wake Creators. E aí eu passei pelo stand e falei, cara, me conta um pouco mais sobre a Wake Creators. Como é que vocês ajudam os creators, cara? Ele me explicou que tinha um software que fazia a gestão dos creators, fazia um cruzamento de dados para entender quais as campanhas que faziam sentido para cada perfil de creator e tal. Depois disso, a gente tomou um café juntos, saímos para tomar uma cerveja e virou super amigo. Eu comecei simplesmente dando espaço para ele falar. Então, uma boa relação começa com empatia, com rapport. Começa com você dar espaço e não querer ter espaço. Então, acho que é uma dica bacana. Tenta começar com perguntas abertas que façam a pessoa se sentir, que está na tua frente, se sentir à vontade, se sentir querida e se sentir abraçada sentimentalmente por aquele momento. Tu lembra de alguma vez que fizeram ao contrário contigo? Chegaram pra ti, começaram a falar pra caramba. Você ficou, puta, cara, não vejo a hora de sair daqui. Conta. Porra. Não, tem um caso sensacional. Então vai. Esse é seu momento de brilhar. Eu tenho um caso da minha questão com o network intencional, né? Eu fui num evento, eu tava conversando com uma amigona, e aí chegou um rapaz e interrompeu a gente, olhou pra minha cara e falou assim, tu é da onde, cara? Aí eu fui, olhei pra ele, eu sou do Rio de Janeiro, e você? Ele, não, eu perguntei da empresa. Eu falei, pô, sério, cara, que eu tava conversando com ela aqui num contexto um pouco diferente, tal, você me interrompeu para perguntar sobre a minha empresa e tal. Então, assim, eu achei... a gente pode conversar depois sobre isso, cara? Pra eu continuar aqui e tal. Então, assim, eu tenho menos paciência pra esse tipo de situação em que as pessoas
sei, que eu sou, de alguma forma, não pressionado, mas que alguém me interrompe ou me atravessa. Nossa, fiquei pé da vida. Mas acho que você não perguntou sobre esse exemplo específico. Acho que me perdi um pouquinho. Faz a pergunta de novo, Babi. Não, algum exemplo de alguém que tava falando muito mais do que te escutando. Mas foi ótimo aquele também. Foi bom. Não, assim, acontece também, depende do quanto eu tô à vontade de conversar com aquela pessoa. Se é uma pessoa que é querida e ela se sentiu à vontade pra falar, pode ser um presente, né? Ela se sentiu à vontade de falar contigo, pode ser um momento em que ela tá te prestigiando. Mas se for muito extenso, tem aquele momento, né? Vou no banheiro ali rapidinho e Ou tal. falta de liberdade para. Tipo, eu vou dar um exemplo meu. Cara, todo mundo que eu conheço eu tento ser super aberta pra trocar. E aí teve uma pessoa que eu conheci em um evento, já faz mais de ano isso, tava aberta pra trocar. E essa pessoa, ela ficou com o meu WhatsApp, ela saiu da empresa que ela tava, e aí de vez em quando ela vinha me pedir ajuda com alguma coisa. Tipo, sei lá, você sabe tal coisa? Não sei, sei. Cara, eu tô aqui, se eu sei a resposta, não me impacta, tá tudo bem. E aí, dado momento, essa pessoa acho que até hoje tá fora do mercado de trabalho, não tenho certeza. Mas sempre que ela vê uma vaga, ela vem me pedir ajuda. E aí, essa semana, aconteceu de novo. E sempre fala muito, 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 muito sobre ela, sobre a situação dela, que ela está vivendo. E assim, em nenhum momento, por exemplo, ela me perguntou: você ainda tá na mesma empresa? Você tem alguma conexão ali que me faça me ajudar, me candidatar, porque tem uma vaga aberta na empresa que eu trabalhava há quase 3 meses atrás. É uma vaga que eu tenho zero poder de indicação, de relacionamento, porque não era a área que eu atuava. Então, assim, quer me perguntar quem pode te ajudar? Eu respondi, tá aqui o contato. Mas quer contexto, você quer saber o que eles esperam da vaga? Eu não tenho. E fica insistindo, sabe? Então, acho que foi mais nessa linha do tipo, quando que a pessoa abusa um pouco, talvez, dessa conexão. Mas você consegue interromper isso? Sim, não respondi. Você acha que você interromper? Que ela pode voltar e perguntar de novo. Aí eu não vou sabe? responder de novo. Cara, Vai seguir não não é respondendo. por nada. É que a minha vida tá muito corrida. Tá muito corrida. Eu não respondo. Eu esqueço de responder, às vezes, meus amigos. Uma pessoa que tá ali me infernizando com uma coisa que eu não sei, eu não tenho tempo de explicar que eu não sei. Eu só não respondo. Eu, às vezes, Eu sou dou um meio ghosting. sincericida, sabe? Sou sincericida. Eu falo assim, cara, Sério? eu não trabalho lá. Eu não consigo te ajudar. Só eu te dei o contato, te dei o Mas caminho. isso já aconteceu. Já falei? Já. Não, comigo, isso aconteceu comigo. Tá. Tinha uma pessoa que trabalhou comigo, foi do meu time uma época e tal, e ela saiu e tal. E aí ela me pediu ajuda. Nem pediu ajuda, me mandou um link de uma vaga. Um link só. Eu falei, legal o link. Parabéns. Legal. Você sabe achar uma vaga no LinkedIn. Eu quero trabalhar nessa empresa. Eu falei, primeiro passo é se candidatar. Se candidata. Ela me ajuda? Eu falei, o que você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar com base no que você tem em mãos. Eu não consigo fazer a candidatura para você e tal, mas você quer se preparar? Não, eu queria que você me indicasse mesmo. Eu falei, olha, é mais complicado, eu não trabalho na empresa e tal. Eu acho que assim, se você quiser apoio para se preparar, eu posso te ajudar, cara. Mas eu não consigo fazer o que você tem que fazer, cara. Que parte do processo de se recolocar, e eu trato com muito carinho, porque eu também já tive desse lado, cara. Óbvio. Com muito carinho, parte do processo de se recolocar é se reinventar, né? A vida é uma baita de uma roda gigante em que você aprende, desaprende, aprende novamente, inventa, reinventa, desaprende de novo e tal. Então, assim, parte desse processo de se recolocar tem você saber se posicionar, não ser inconveniente com o seu momento. Então, assim, pô, que chato que você tá desempregado e tal, muito chato. Mas, cara, o que você tem feito pra sair desse contexto? E eu não tô falando que você tá fazendo pouco ou muito, mas, assim, não projetar na outra pessoa, às vezes, as coisas que você precisa fazer, além de trazer responsabilidade, vai fazer com que as coisas caminhem melhor pra você. Com certeza. E aproveitando esse gancho, o que você diria, ou melhor, qual conselho você daria pro Caetano de 10 anos atrás que tá no mercado de trabalho? Cara, isso é uma parada muito difícil, né? Porque eu acredito muito no como a gente é evolutivo, né? Olhando hoje, tô com 37 anos, fiz uma carreira super bacana e tal. Eu diria pra ele seguir confiando nos instintos.
Porque quando a gente é mais novo, o nosso mundo hoje é muito um mundo de métrica, de dado. Métrica e dado são médias, são cohortes, eles não dizem sobre o indivíduo. Então, confiar no seu instinto significa o quanto que tu tá disposto a botar de energia no teu plano. Então, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, com 27 anos, chegando em São Paulo, com 3 anos de São Paulo, cara, continua confiando no teu instinto. Continua sendo trator com ética. Trator, eu digo, continue trabalhando duro, acordando cedo, trabalhando bastante. E quando eu digo trabalhando bastante, não é sobre volume de trabalho. É sobre fazer o que te motiva e ter um plano. Só trabalhar por trabalhar não vale de nada. A gente não trabalha só por dinheiro. O dinheiro é meio, né? Meio para você realizar os seus sonhos. Então, assim, siga os seus instintos, põe os seus planos na ponta do lápis, porque, cara, você vai chegar lá, cara. Quanto mais você projeta o que você quer, mais próximo você tá. Com certeza. Achei bonito. E é verdade. Porém, pra gente ir caminhando pro final, porque já tá dando quase 1 hora aqui. E a gente Tá me falou, expulsando? não, de forma alguma. Tá. Se quiser morar aqui, pode morar. Só O Johnny saber. te aceita. O Johnny te recebe. Mas eu tô sem voz e aí eu tenho um limite do quanto eu consigo conversar. Entendi. Uma Justo. pena. Cara, você vê o nível, né? A pessoa fala tanto que ela estragou as cordas vocais. É um nível, eu acho absurdo. Dá pra comprar na Shopee? Cordas vocais? Talvez. Talvez dê. Eu tô passando aí com uma fono, assim, beijo maravilhosa. Eu quero muito que isso daqui seja resolvido. Inclusive, ela atende um monte de gente famosa, chiquérrima, e eu. Famosa, chiquérrima também. Famosa, chiquérrima, ó, lógico. Tem pedigree, né? Pelo amor de Deus. Claro, com certeza. Eu e Tiaguinho estamos ali, ó. Estamos aqui. Ó o tardezinho. Não, a gente tem os mesmos desafios, você vê que loucura. Mas, enfim. Você falou um pouquinho aí dos conselhos que você daria pra você lá atrás. Você trabalha, hoje em dia, também um pouquinho com Gen Z. Acho que você tá vendo o mercado de trabalho, você tá vendo o caminho que Tech tá tomando. Qual conselho você dá pra essa geração que tá entrando no mercado de trabalho agora? Pô, isso é difícil pra caramba, né? Porque é uma galera... A gente, né? Somos contemporâneos. A gente Eu não, viveu... sou bem mais nova. Ixi, Maria, é verdade. A gente viveu várias transições, né, nesse mundo digital. Então a gente foi se acostumando com a mudança. Então a gente está vivendo uma geração que já nasceu dentro da mudança. Então ela já tem mais resistência a escutar qualquer coisa que alguém fale para ela. É uma geração que está preparada para tudo, né? Tá confiante, tá super convicta de que o que ela acha é certo. Então, o que eu diria para Gen Z hoje é teste rápido. Já que você tem tanta convicção, assim, siga os teus instintos, mas siga rápido e tenha humildade de entender o que é um erro e o que você pode fazer com esse teu erro. Não morra abraçado às suas convicções. A convicção ela é boa até chegar a uma próxima convicção. Então ela nunca é uma coisa perene. Então, assim, para essa galera, cara, beleza, vocês estão vivendo a mudança no dia a dia de vocês, acho que a informação tá aí, a internet super poderosa, já que vocês têm tanta convicção, teste as convicções de vocês, mas tenha a humildade de entender que se não funcionou, teste outra coisa. Seja aberto, né? Tem que estar aberto. Eu acho que isso vale pra todo mundo. Vamos nos permitir, já diria o senhor Lulu, né? É se permitir, né? Às vezes é bom se proibir um pouco, mas não nesse contexto. Brincadeira. Bom, quero agradecer... Ah, não, pera. Tem uma última coisa. Você indica algum livro, podcast, conteúdo, alguma coisa pra quem tá assistindo esse vídeo agora? Olha, eu sou uma pessoa que meu TDAH me impede de conseguir ler muitos livros. Mas uma das coisas que me pegaram bastante quando eu comecei a trabalhar com produto, com a parte comercial, foi um livro do Simon Sinek, que diz Comece pelo Porquê. Então, hoje, sempre que eu estou em algum tipo, momento de muita indecisão profissional, eu sempre vou nos 4 porquês, cara. Eu me pergunto 4 vezes e eu chego, na maioria das vezes, na origem, e aquilo me dá muita clareza do que eu preciso fazer. Dá um contexto rápido dos 4 porquês. Os 4 porquês, você tem um problema, se você trabalhar em cima de 4 porquês, você vai chegar na origem do início do teu problema. Então, hoje eu tenho um problema de geração de leads na minha empresa.
Por quê? Porque eu não tenho a minha área comercial bem estruturada. Por quê? Porque eu não botei energia para contratar as pessoas certas. Por que que eu não botei energia para contratar as pessoas certas? Porque meu foco era eu mesmo fazer as vendas. Então o problema tá, isso não era uma prioridade para mim. Vai passar a ser? Então isso faz com que você tenha um pouco mais, com um exercício super simples, faz você ter clareza de uma ação rápida que você vai fazer para mudar o problema que tu tá vivendo. Então, assim, é um livro antigo, né? Enfim, tem TEDx, fala sobre ele também e tal. Mas ele se mantém atual num nível que eu acho absurdo, sabe? Mas a principal indicação que eu dou aqui, além de livro, é ser inquieto na busca pelo conhecimento. A gente está vivendo um momento maravilhoso com ferramentas de inteligência artificial. E eu digo maravilhoso em termos de ferramentas é porque tem muita. E a gente pode construir tanta coisa bacana, obviamente com responsabilidade, com ética, com contexto, né, utilizando para o bem, mas boa parte dos meus estudos hoje também, eles vêm com eu montar boas conversas. Eu não gosto muito de falar prompt, não, mas montar boas conversas com a minha inteligência artificial, que ela me dá insights direcionados ao que eu estou precisando naquele momento. Então, às vezes, eu preciso calibrar melhor uma cadência que eu estou trabalhando no LinkedIn ou no e-mail. Eu falo, pô, essa cadência não tá legal, ela não tá pegando a minha essência, cara. Eu quero que tenha isso, isso, isso. Você constrói junto com ela. A IA, quando ela é meio, ela é muito mais poderosa do que quando ela é fim. Então, a dica de estudo aqui, de referência de conteúdo construam com as dúvidas de vocês em cima do que tem de mais atual disponível. Sigam lendo livros, eu acho que é importante demais, porque o livro é um momento de desconexão, né? A gente vive muito flodada, muito, muito impactada por várias coisas ao mesmo tempo, internet, WhatsApp e tal. Então, assim, acho que o livro é um momento bom de introspecção, de integridade, de parar ali, de respirar, quase uma meditação. Mas também não deixe de lado o poder de utilizar as tecnologias atuais para se alavancar. E aí as dicas aqui, obviamente, tem o ChatGPT, mas eu indico vocês a usarem também o Google AI Studio e o Manus AI, que são sensacional. Dá pra fazer um podcast só sobre o uso de AI, né? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tive uma reunião da Conflow com a Aline e com o Felipe, e aí a gente estava montando o nosso deck para enviar para os patrocinadores do jantar que a gente vai fazer. E aí eu conversando com o Manus AI é uma ferramenta que monta agentes de IA, consegue fazer tarefas agendadas e tal. E aí eu dei um contexto, criei uma janela de contexto explicando o que eu precisava, e ele montou uma apresentação com 10 slides com exatamente tudo que eu pedi para ele. Inclusive em termos de design, em termos de foto, enfim, em termos de formatação. Então, assim, a IA tá aí para ajudar a gente a botar o nosso tempo em pensar. O que é operacional, ela pode fazer. Então, ela sendo meio, ela pode fazer com que a gente se alavanque bastante. Então, se você consegue equilibrar livro, conteúdo tradicional com tecnologia, você vai estar sempre à frente. Perfeito, eu acho que é isso. A gente tem que ser capaz de ser crítico. Se você não lê, se você não se atualiza, você não é capaz de ser crítico com a IA. Mas tem que ser capaz de usar a tecnologia. Se você tem as duas coisas, acabou. Exatamente. É isso. Acho que a tecnologia, se ela estiver no meio, como meio, né, ela é uma ponte, né? Ela vai te ajudar a sair de um lugar e chegar no outro. Ela não é o fim. Eu não tenho que fazer tudo com tecnologia. Eu uso a tecnologia para me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Então, se eu quero, sei lá, ser promovido, a tecnologia pode me ajudar. Eu posso trazer contextos em que eu consigo buscar ali quais as métricas que eu consegui chegar ou quais os pontos que eu preciso melhorar para levar para o meu líder, ser propositivo. A tecnologia pode me ajudar a vender mais o meu produto, analisando tudo que eu já vendi no passado e falando, cara, quais os comportamentos que são recorrentes nos meus clientes que eu posso procurar nos próximos clientes. Então, se a gente enxerga lá como meio, a gente tem uma estrada super bacana ainda de aprendizado. Acho que o mato está muito alto ainda para poder se alavancar muito do poder dessa IA como meio e fazer com que as pessoas tenham mais tempo de qualidade. Eu acho que minha reflexão aqui, indo para a parte final, eu não desejo que ninguém seja rico, eu não desejo que ninguém tenha o trabalho dos sonhos. O meu maior desejo para quem eu amo e com quem que eu tenho consideração, eu desejo que as pessoas tenham tempo de qualidade, porque dinheiro sem tempo não vale de nada. Então, assim, trabalhar pra caramba e não ter tempo para aproveitar não vale de nada. Então, hoje,
Eu acho que e a única coisa que a gente não consegue comprar é tempo. Então, assim, se a gente consegue utilizar o que existe disponível em termos de tecnologia para fazer com que a gente use melhor o nosso tempo com os nossos amigos, com a nossa família, use o nosso cérebro para pensar e não só para executar, acho que a gente está vivendo uma vida mais bacana. Com certeza. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por topar essa entrevista, inclusive. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, enfim, pode compartilhar aí os teus contatos. Vamos lá, gente. Acompanha lá no Fala Caê, no meu Instagram. Eu compartilho lá quase que todo dia dicas sobre IA aplicada para negócios, sobre o meu cotidiano, meus desafios. Então é um perfil que eu, como a gente estava falando aqui, eu escolho compartilhar um pedaço da minha vida que mostra os desafios que eu lido no meu dia a dia. Então é um perfil que eu trago mais verdade. Então você esquece conteúdo super bem produzido. A gente está falando ali de vida real. Então se você gosta de vida real, quer aproveitar um pouquinho aqui das baboseiras que eu falo, me acompanha por lá. Também me sigam no LinkedIn, Caetano Mafra com 2 Fs. Aí lá eu trago um pouco mais de uma skin corporativa, de casos de uso da minha empresa também, da Cuia, e um pouquinho da Conflow. E vai ser um prazer poder continuar essa conversa, interagindo com vocês através das redes sociais. Muito obrigada e obrigado para quem ficou até o final. A gente se vê no próximo episódio.